Olá, o meu nome é Dayana e eu ajudo mulheres a se recuperar de abuso psicológico, profissional, sexual e se libertar de fraqueza e carência. Bom, e hoje nós vamos falar o seguinte: você já percebeu, já viu o seguinte? Cheguei e ele estava no sofá. Você já viu alguma situação parecida? Você já passou por essa situação? Você conhece alguém, alguma mulher que já passou por essa situação? Cheguei e ele estava no sofá. Se você conhece, já se inscreve aqui nesse canal, compartilha para muitas mulheres, que muitas mulheres com toda absoluta certeza já viram, já ouviram, já sentiram, já passaram por isso ou passam constantemente. Então encaminha para que elas se sintam aqui acolhidas, para que elas entendam um pouco mais sobre esse assunto. Compartilha aí, porque com certeza absoluta, se você não passou, você conhece alguém que passou por essa situação, né? Que a mulher saiu para poder trabalhar, para poder cuidar dos objetivos da casa e o cara tava deitado no sofá. Tava do mesmo jeito que de repente ela deixou ele lá desde cedo. Se você, em algum momento, você está numa situação da qual você cuida de tudo dentro da casa, né? Vamos lá. Você paga as contas de luz, você paga as contas de telefone, você paga as contas de aluguel, tudo que você precisa para poder ter uma casa, né, um ambiente saudável, um ambiente da qual você possa estar caminhando, andando ali. E aí, de repente, o seu parceiro, essa pessoa da qual você tem, né, que seja seu namorado, seu marido, enfim, alguém, ele tá o tempo inteiro lá no sofá, né? E claro que sofá é uma forma, vamos dizer assim, pejorativa, né? Uma forma de você falar no sentido figurado da situação. Ou seja, ele tá ali o tempo inteiro sem fazer absolutamente nada. Enquanto você já acordou mais cedo, né? Você já acordou cedo, você já deixou, bem provável que você tenha acordado mais cedo, tenha deixado o café da manhã prontinho para ele, serviu tudo que era do bom e do melhor. Você arrumou a casa, você lavou louça, você lavou roupa. Você foi levar a menina para a escola, você foi levar a menina para a creche, você fez um monte de coisa, você saiu para trabalhar, você fez um monte de coisa. E aí, quando você chega, o cara tá na mesma, né? O cara não fez absolutamente nada, mal movimentou um copo da geladeira para poder beber água, né? Então, existem várias situações, deixa eu te falar, infelizmente, você não está só. Infelizmente, né? Gostaria que esse não fosse um dado assim tão uma situação que acontecesse constantemente, mas infelizmente você não está só nessa. E se você conhece alguém, né? Se você passa por essa situação ou se você conhece alguém que passa por essa situação, já passou da hora, né? De que você comece a enxergar isso e saia dessa situação. Afinal de contas, quem deveria, né, até estar numa situação assim, a mulher que na realidade ela deve ser esse tipo de mulher, né? Nós que fomos criados assim, desde lá de muito tempo atrás, nós que tínhamos que ficar em casa, né, cuidando da casa, né? Supostamente esse seria o nosso papel, de a gente ficar dentro de casa cuidando da casa, e não o homem. E na realidade o homem, quando ele faz isso, ele não tá simplesmente cuidando da casa, ele tá ali sendo encostado mesmo, né? Então você tá se sentindo todo o tempo agoniada, porque você tá ali fazendo tudo aquilo por aquela pessoa, né? Você deixa de viver para poder viver para aquela pessoa. Então, vou te contar uma historinha que é real e que é uma historinha que eu passei por ela, tá? Então, o que acontece? Eu sempre fui de acordar muito cedo, desde sempre, né? Meus pais sempre me colocaram para acordar cedo, mesmo que eu não tivesse, vamos dizer assim, mesmo quando criança, eu não tinha absolutamente nada para fazer, mas eu fui acostumada a acordar cedo. E o que acontece? Quando eu entrei num relacionamento, que foi o meu último relacionamento, eu estava nesse relacionamento, eu acordava mais cedo, como eu já tenho o costume de acordar mais cedo, né? Acordar 4h30, 5 horas da manhã é o meu horário. Eu sou acostumada desde sempre a acordar nesse horário, né? Então, nada de errado com quem acorda mais tarde, nada de errado. Mas é o meu costume, né? Então, o que acontecia? Eu acordava entre 4h30 e 5 horas. Eu lavava a louça do dia anterior, né? Eu morava com a pessoa, tá? Então, é uma história real aqui. Eu morava com a pessoa e essa pessoa, no caso, a gente, né, fez alguma coisa na noite anterior e tal. Então, eu lavava a louça de manhã ou às vezes nem lavava pra não, dó, não pode acordar o coitado, né?
O bonito não pode se acordar, atrapalhar o soninho da beleza dele. Então, às vezes, eu nem lavava a louça para não atrapalhar o soninho da beleza do bonito, lindo, maravilhoso. Então, assim, bem de repente, que eu ou acordava entre 4h30 e 5 horas, e aí eu preparava o café da manhã, deixava o cafezinho da manhã bem quentinho ali, naquela garrafa bonita, linda, maravilhosa. Ia na padaria, eu tinha um carro na época, então eu pegava o carro, ia na padaria, comprava tudo de bom, do melhor, se era presunto, se era queijo, se era pão, o que o lindo, maravilhoso gostava de comer. Então eu deixava tudo preparadinho antes de sair para o trabalho, né, e deixava ali para ele. Quando ele supostamente acordasse, ia estar ali, né, aquele banquete para ele. Enquanto para mim, eu comia mal pão com manteiga. Nada contra, nada, problema algum com relação a isso. Mas o que eu quero te dizer é que eu deixava de comer pão com presunto, mussarela, né, e que eu gosto, para poder fazer com que o lindo, maravilhoso comesse pão com presunto, mussarela, e eu comia o pão com manteiga para poder economizar, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Saía para trabalhar, às vezes eu já deixava o almoço encaminhado, já agilizava alguma coisa ali do almoço e ia trabalhar. Então eu ia, trabalhava, resolvendo minha vida, resolvendo a nossa vida financeira, na realidade. E o que acontece? Eu voltava no horário do almoço, o único trabalho que ele tinha era para poder, porque lá em casa, né, onde nós morávamos, não tinha controle remoto, né? Não tinha aquele controle de abrir a porta, o portão não era elétrico, né? O portão não era elétrico. Então, eu só buzinava, aí o bonito levantava da cama, naquele horário, né? Depois de meio-dia já, porque eu ia almoçar em torno de meio-dia, o bonito levantava ali, somente era o trabalho dele. Coitado, tadinho, né? Nossa, é muito trabalho para ele poder fazer, levantar da cama dele ao meio-dia para poder abrir a porta para mim. Meu Deus, né? Que coisa, portão para mim, para eu poder entrar com o carro. Então eu entrava com o carro e ele tinha acabado de acordar ali. Eu acho que o time dele era exatamente nesse horário que eu chegava, né, após o meio-dia, para terminar de finalizar o almoço. Então eu finalizava o almoço, almoçava enquanto ele ia tomar café, né? Porque aí depois, mais tarde, lá pelas 3, 4 horas, era o horário que ele iria almoçar. E eu ainda ficava naquela, meu Deus, mas eu tenho que estar aqui na hora que ele vai almoçar. A comida tem que estar pronta, quentinha, né? Pro bonito poder comer a comida feita na hora, né? Mas, enfim, e aí outra coisa que eu acabei de lembrar aqui. E por que ele comia 3 horas? Porque ele falava exatamente isso, que ele não gosta de comer a comida muito quente. Então, eu sempre tinha que fazer a comida realmente no horário da qual ele pudesse comer depois de um tempo, porque senão ele queimava a boquinha dele, né? Então, era exatamente isso que acontecia, ou seja, eu saía para trabalhar, já tinha feito um monte de coisa, já tinha feito um monte de coisa dentro de casa, tinha saído para trabalhar fora e o bonito estava acabando de acordar, né? Então, ele fazia esse serviço, esse grande serviço para mim, era assim, quase que um sacrifício para ele poder abrir a porta, o portão, para eu poder entrar com o carro. Bom, passado isso, né, eu lavava a louça, tomava um banho e não sei o que, lavava a louça ali do almoço, passava um paninho rapidinho na casa, alguma coisa assim, ou então colocava roupa para poder lavar, né, e tal. E beleza, voltava para o serviço de novo. Depois, quando eu chegava em casa, né, por volta de 6 horas mais ou menos, aí ele já tinha almoçado, o prato tava ali, né, porque assim, tinha que estar ali na pia. Né? Para que ter o trabalho? Como que eu vou fazer com que o bonito lave, né, um prato, assim, afinal de contas é só um prato, né? Um prato, uma colher, então tem que deixar ele ali. Então ele deixava ali e eu chegava do serviço após as 6 horas. E aí então eu ia terminar de fazer mais algum serviço, lavar roupa, lavar louça, passar um pano na casa, não sei o que, ou preparar alguma coisa para o jantar. Então era isso. E aí ele sempre estava ali e isso foi, né? E por que isso acontecia? Porque eu deixei, né? Eu deixei tudo isso acontecer. Eu deixei que ele tivesse esse único trabalho, né? Que era abrir o portão e pronto, mais nada. E aí ele também só abria na hora do almoço, tá bom? Porque à tarde, na hora que eu chegava, ele teve o dia inteirinho para ir pra academia. Que inclusive a academia quem pagava era eu. Olha que coisa. E aí ele tinha o dia inteirinho para poder ir pra academia, que era a 4 ruas lá de casa, mas ele tinha que ir de carro, porque ele não podia chegar lá, né, a pé. Imagina, ir pra academia a pé, isso é um absurdo, né?
Bom, claro que eu tô fazendo isso aqui tudo na brincadeira, né, gente? Mas claro, não tem porquê a pessoa, já que passou o dia inteiro dentro de casa, o porquê não poderia ir durante o dia para academia em algum momento, acordar mais cedo, nem que se fosse para poder dormir mais, enfim, várias situações ele poderia ter feito. Mas não, era isso que ele fazia. Então o trabalho dele era só abrir o portão de casa, né, porque era manual mesmo, na hora do almoço, porque eu tinha que entrar e sair rapidamente, né, afinal de contas era só 2 horas de almoço, e nessas 2 horas de almoço eu tinha que terminar o almoço, tinha que almoçar, lavar a louça, fazer mais algum servicinho ali, tomar banho e voltar pro meu serviço. E aí quando eu chegava na parte da tarde, do mesmo jeito que eu tinha deixado ele, de repente ele só tinha tomado banho ali para poder se vestir para ir para academia. E aí dali mesmo ele já pegava o carro e já ia para academia, enfim, eu ficava ali todas as noites sozinha porque ele estava na academia, fora os compromissos que ele deixava para poder assumir os compromissos, tudo à noite, né, que era o horário que eu estava em casa, ou seja, era o horário que tinha porque a gente ficar junto. Mas então ele deixava todos os compromissos dele para a noite, porque tudo ele tem que fazer de carro. Afinal de contas, ele nasceu dentro do carro, né? Então, assim, tudo ele tinha que fazer do carro. Como o carro estava ocupado comigo durante o dia, porque eu tinha que ir para o serviço e não sei o que mais, que era inclusive realmente longe, né, com relação à academia, era muito mais longe, então realmente o carro era necessário para que eu estivesse, até porque se eu não vou trabalhar, quem é que ia pagar as contas, não é verdade? Ele pegava o carro e resolvia as coisas dele tudo à noite. Eu não sei como é que ele resolvia a situação de banco, outras situações assim, já que ele só resolvia as coisas à noite. E assim era. E eu achava, inclusive, que essa pessoa estava fazendo um grande favor em estar comigo. É incrível, né? Você já passou por essa situação, ou você está passando, ou você conhece alguém que passa por essa situação, alguma mulher que passa por isso? Que ela, no caso, sustenta a casa, que era o meu caso, ou se ela não sustenta total, pelo menos boa parte parcial, né, da casa. E se é parcial, e se é em comum acordo, existe uma diferença aí, tá, gente? Vamos lá. Existem, sim, aqueles homens que de repente passou por alguma situação, perdeu o emprego, né? E você conhece a índole dessa pessoa, você conhece os princípios dessa pessoa. Eu não estou falando dessa situação em específico, tá? Então, fique muito bem claro. Então, existe aquele homem que ele estava trabalhando e de repente ele realmente perdeu o serviço, né? Então, ele precisa de um tempo ali até ele conseguir um outro emprego, até ele conseguir empreender, né? Todos os homens de sucesso, de grande sucesso, eles caíram mesmo, eles tiveram a situação da qual teve ali uma baixa no negócio dele, né? Eu não conheço um homem de sucesso que já fez sucesso no primeiro empreendimento que ele fez, né? Todos os que eu conheço até então, claro, pode existir um ou outro, mas todos que eu conheço até então, eles montaram o negócio, deu certo, depois caiu e depois reergueram de novo, porque eles já sabiam como mexer naquele negócio, eles já sabiam o que fazer, o que tinha que ser feito. Então existe, tá? Uma diferença grande aí desse tipo de homem que está passando por uma situação ali provisória, rápida, do que aquele homem que ele é assim. Só que esse homem, inclusive, que ele está passando por essa situação provisória rápida, com toda absoluta certeza você vai chegar e ele não vai estar no sofá. Com toda absoluta certeza você vai chegar e alguma coisa, algum movimento ele vai ter feito, porque ele como homem, ele não se deixa passar por aquela situação, né? Para ele é inadmissível realmente estar passando por aquela situação. É temporário aquela situação da qual ele está passando, mas é inadmissível, então ele está o tempo inteiro buscando estratégias, buscando emprego, buscando como sair daquela situação de uma forma mais rápida, né? Então existe esse tipo de homem, que fique claro, né, que existe sim esse tipo de homem, e existe aquele não, que está ali realmente porque acredita que você deve sustentar ele se acredita tão gostoso, tão maravilhoso, e ele acredita nisso porque você colocou ele nesse patamar, você colocou ele nesse pódio, né? E aí, então, ele acredita que ele tem que continuar ali mesmo. A única coisa que ele tem que fazer é cuidar da beleza dele. Afinal de contas, é a beleza dele, o que ele proporciona pra você de prazer é o que faz com que ele continue ali, não é assim? Porque você não consegue sentir prazer, você não consegue se sentir feliz, você não consegue se sentir importante fazendo outra coisa, estando em outro ambiente que não seja o ambiente da qual ele está ali. Então, era exatamente isso que acontecia. Todo santo dia, eu estava passando por isso.
né? Todo santo dia eu chegava e o bonito estava ali no sofá, estava ali ou no sofá ou na cama, né? Sempre eram os dois ambientes das quais ele frequentava ali. E exatamente no momento que eu estava em casa, era um momento em que, vamos dizer assim, ele tinha os compromissos dele, ele tinha as coisas dele, né? Como ele trabalhava com eventos, né? Ele trabalhava na noite, e assim, aí quando ele trabalhava, assim, não são todos os dias, tá? Não era todo fim de semana, era uma vez ou outra. E muitas vezes, como eu trabalhava com muitas pessoas, eu tinha contato com muitas pessoas, a maioria dos eventos das quais ele ia, né, e fazia, era porque eu tinha indicado, né, e eu tinha mostrado, ó, é aqui, contrata essa pessoa, porque essa pessoa vai fazer esse serviço para você, não sei o quê. Então, na realidade, ele ainda trabalhava porque eu estava arrumando o trabalho para ele, né? Ele mesmo, dificilmente, ele não tinha condições, né? Era muito trabalho para ele poder realmente estar buscando algum tipo de trabalho, algo para ele poder estar fazendo, tá? E aí o que acontece? Chegava o fim de semana, que eram os momentos, né, dos eventos e tal, das coisas das quais ele tinha que fazer, e era o momento que eu estava em casa, né? Então ele sempre saía, ele falava que ia verificar algum contratante, alguém para ele poder participar, alguma coisa para ele poder fazer, e aí acabava que era o momento em que eu estava em casa e ele não estava, né? Porque a gente não se batia, né? Ele já não tinha aquele prazer em mim, ele já não tinha aquela necessidade de estar comigo. Aquela necessidade não, a gente nunca deve ter necessidade em estar com alguém. Ele já não tinha aquele prazer de estar comigo. Ele simplesmente estava ali porque ele precisava daquela situação, aquela situação cômoda que eu proporcionava para ele. Então, tudo o que precisava com relação à casa, ao movimento da casa, eu que fazia, né? Então, minha energia masculina, não sei se você entende um pouquinho, minha energia masculina estava muito alta. O que é energia masculina? Eu era o homem da casa, né? Eu era a pessoa, e o que é ser o homem da casa? É trazer, vão lá desde os primórdios lá. O que acontecia com o homem, né? O homem saía para caçar, o homem trazia os suprimentos para casa, né? O homem saía para caçar e aí ele ia atrás da caça, ele buscava, ou seja, ele saía para trabalhar, ele ia buscar o alimento, ele ia buscar o que precisava para dentro de casa, para dentro da cabana ali, né? Para dentro daquela gruta, né? Enquanto a mulher, a mãe, estava ali cuidando daquele ambiente familiar, né? Então, vamos dizer assim, a energia feminina, ela foi feita para isso. Ela foi feita para nós mulheres estarmos mais acolhidas, estarmos mais tranquilas, né? Estarmos num ambiente familiar, né? Está cuidando, está trazendo carinho, está trazendo aconchego, está trazendo sabedoria para dentro da casa. Enquanto o homem, sim, sai para poder buscar, né? O que a família precisa, o que a mulher precisa, o que ele precisa, e traz também a segurança para dentro de casa, né? Então, essa é a história lá dos primórdios, né? Quando a gente faz essa busca, o homem é feito para isso, para que ele casse, para que ele busque, para que ele traga o que a família precisa. E a mulher para poder trazer sabedoria, trazer encantamento, trazer carinho, trazer entendimento ali para dentro de casa. E aí o que acontece? Eu estava fazendo o contrário, né? Os papéis lá dentro de casa estavam completamente contrários. Eu saía para trabalhar, eu saía para trazer para dentro de casa. Então, ou seja, fazia com que a minha energia masculina, fazia com que essa energia que deveria ser do homem, né, viessem para dentro de mim. Então, é claro que eu deixei de ser feminina, é claro que eu deixei de ser atraente, é claro que eu deixei de trazer aquele homem para dentro de mim, né, para estar comigo. Mas isso não é culpa só minha, eu não devo absorver isso e me culpar por ter passado por isso.
Ele é que tinha que ter o entendimento, né? Opa, se minha mulher tá fazendo isso, minha mulher tem que sair para trabalhar, né? Isso é questão de educação, isso é questão de princípios, né? Isso é questão do homem que realmente seja um homem da qual você pode estabelecer um relacionamento saudável. Ele não vai se deixar, e é exatamente por isso que eu falei aqui dessa outra situação. Um homem que seja homem de verdade, ele não vai se deixar passar por essa situação por muito tempo. Né? Ele pode até estar passando por alguma situação financeira, ter perdido o emprego, pode até ter passado por aquilo ali de uma forma rápida, mas logo ele se reergue e sai daquilo, então ele não deixa que a mulher passe por isso constantemente. Só que eu estou falando aqui do homem que é o abusador, eu estou falando aqui de um homem que está utilizando da minha pessoa, da minha carência, da minha necessidade, né, de estar com ele, para poder usufruir de tudo que eu poderia proporcionar para ele. Então eu deixava de fazer qualquer coisa para poder estar com esse homem. E eu fazia de tudo para que esse homem se sentisse dentro de casa, né? Para que ele pudesse ficar ali dentro de casa. Vou ser muito sincera para você, que para mim era a melhor coisa que ele poderia fazer por mim. Então, por isso que eu saía, por isso que eu usava a minha energia masculina. Porque eu era tão dependente dele, que ele estar dentro de casa, ele passar o dia inteiro dentro de casa, pra mim era a melhor coisa do mundo. Porque eu precisava aprisioná-lo, entende? Então, quando você entende que você é vítima, mas que você passa por essa situação porque você precisa, porque você não conhece uma situação diferente daquela, você acha aquilo muito cômodo. Você gosta daquilo. Então, eu gostava de que ele estivesse lá em casa o dia inteiro, sem fazer nada. Porque na minha cabeça, se ele estava o dia inteiro lá dentro de casa, sem fazer nada, ele estava no meu ambiente. Entende? Na minha cabeça, quanto mais ele ficava dentro de casa, eu tinha controle sobre ele. Quando na realidade eu nunca tive controle. Nunca tive controle sobre ele. Porque se ele tá dentro de casa, ele tá lá dentro de casa, eu tô trazendo tudo pra dentro de casa. Eu tô pagando o que pra ele? Eu tô pagando conta de luz, eu tô pagando conta de água, conta de telefone. O telefone, o número dele, até outro dia, tava na minha lista lá. Eu tive que pagar, mesmo assim, como estava no meu nome, eu tive que pagar para poder limpar meu nome, né? Então, assim, até o número de telefone dele, quem pagava as contas, era eu. Fora isso, academia, aluguel, tudo que tinha dentro de casa, geladeira, fogão, micro-ondas, tudo foi eu que comprei. E não só comprei para ele, como eu comprei para as pessoas próximas a ele também. Né? Porque tudo isso era uma forma, porque o que eu como dependente eu quero? Eu quero que essa pessoa seja dependente de mim. Eu quero fazer com que, o que eu posso, o que eu consigo, se eu estou conseguindo fazer com que ela dependa financeiramente de mim, eu vou fazer com que ela fique dependente de mim. Só que não era assim que acontecia, né? Eu era dependente dele, só não era financeiro. Mas as outras dependências, eu dependia dele. Então, eu chegava sempre em casa e ele sempre estava ou no sofá, ou na cama, né? E existem aqueles homens que vão deixando aquilo ali acontecer e vão só engordando, vão só bebendo. Ele bebia sempre, né? Praticamente todos os dias ele bebia, mas ele, ao mesmo tempo, ele fazia exercício. Então, ele mantinha o corpo dele ali sempre na estica, até porque, segundo ele, né, o que ele me falava, já que ele trabalhava com eventos, já que ele trabalhava em festas, ele tinha que estar o tempo inteiro apresentável. E exatamente por isso também eu estava sempre comprando roupas, sapatos para ele, para que ele realmente tivesse essa vida glamurosa da qual ele gostava de ter ali, né? E aí, então, ele ficava ali o dia inteiro dentro de casa, na cama, no sofá, na cama, no sofá. Eu acho que era um percurso tão longo, né, que ele fazia para sair da cama para poder ir pro sofá, enorme, né? Então, eu usava a minha energia masculina para poder trazer tudo para dentro de casa, enquanto ele ficava dentro de casa, né? Então, ele estava ali todo o tempo dentro de casa, eu nunca recebi
ele nunca fez pra mim um jantar, nunca fez pra mim porque não tinha tempo, né? Passava o dia inteiro dentro de casa, ele não tinha tempo pra poder fazer um jantar pra mim, pra poder fazer um almoço, pra poder limpar uma casa, não tinha tempo. Ele tinha que ficar ali dentro de casa, no sofá na cama. Esse era o objetivo dele, esse era o correto, assim tinha que ser, né? Imagina uma pessoa passar o dia inteiro dentro de casa, não dá tempo pra essa pessoa poder fazer outra coisa, a não ser ficar mesmo do sofá pra cama, né? Era só mesmo nos horários que ele realmente poderia sair ali com os amigos, estar com as pessoas dele, né? E por que eu tô te dizendo isso? Porque talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez não dessa mesma forma, porque a minha história não é igual à sua, não é igual à da Maria, da Joana, a da Terezinha, né? Todas as histórias são diferentes. Mas você consegue perceber as características, você consegue perceber algumas situações das quais levam a você entender que essa pessoa, que esse homem, que essa situação da qual você está passando é uma situação de abuso. Você consegue perceber que essa pessoa, ela não está fazendo o mínimo. O que eu quero te dizer com tudo isso, né? O porquê que eu estou falando que quando eu chegava, o único exercício que ele tinha era abrir o portão manual. O trabalho que ele tinha era ela levantar da cama para o sofá, né? Era esse o trabalho, ficar mudando ali, né, de canal, ficar assistindo o jogo. Por quê? Porque essa é uma situação que você bem provável esteja passando, ou você conhece alguém que está passando, ou já passou, né? E precisa sair disso. Precisa encontrar uma fórmula, uma forma, um jeito de sair disso. Porque senão, quanto mais você continua nisso, você só vai atrair pessoas que vão ser assim, né? Então, muitas mulheres eu atendi. Uma loura, linda, maravilhosa, não é questão de ser loura ou morena, mas eu atendi uma loura maravilhosa, linda, 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 com outras 3 filhas também lindas, assim, tudo modelo. E o que acontecia? Ela saía do mesmo jeito, ou seja, o que eu tô querendo te dizer, são situações diferentes. A minha situação é diferente da dela, porém, tem características parecidas, né? As características são bem parecidas. Então, o que eu quero que você perceba, o que eu quero que você fique atenta, são a essas características, a essas situações que vão acontecendo. Então, ela era linda, maravilhosa. Né? Não morreu. Ela é. E tinha outras 3 filhas também lindas, maravilhosas e tudo. Então, ela tinha condições de sustentar. Ela morava num apartamento no litoral, assim, maravilhoso. Morava não, mora, né? No apartamento, assim, então ela sustentava ela se sustentava as 3 filhas dela, ela pagava tudo, né? E vamos lá, eu que já tenho uma filha, já é um desafio cuidar de uma filha, pagar as contas de uma filha. Imagina uma mulher pagar a conta de 3 outras mulheres, né? Ou seja, são 4 no total. Então ela cuidava de 4 mulheres e de um outro bonito também. Então esse outro bonito, ele do mesmo jeito. Ele não saía para trabalhar, para buscar emprego, né? Então ele estava o tempo inteiro ali naquele lugar que supostamente deveria ser da mulher. E eu tenho absoluta certeza que se você, mulher, tivesse na situação de estar em casa, bem provável que você estaria em casa e você não ficaria só do sofá para a cama. Você iria limpar, você iria cozinhar, você iria fazer, né? Algo você iria fazer de produtivo para que aquela casa tivesse em andamento, né? Porque afinal de contas, se o homem está trazendo suprimento para dentro de casa, o seu papel nesse momento é fazer com que dentro de casa seja um lugar mais acolhedor, né? Assim. Bom, pelo menos assim deveria ser, né, com relação aos relacionamentos, né, a vida da qual a gente leva. E assim como essa minha situação, essa situação dessa loura, são várias outras situações das quais eu vou conhecendo, né, fui conhecendo no decorrer da minha caminhada. Existia uma colega minha também, que aí ela saía para trabalhar durante o dia inteiro, e ela já com filho, né, ela teve 2 filhos, um atrás do outro. Ou seja, ela casou com o cara estava trabalhando. O cara trabalhava e tudo, era um amor de pessoa, era carinhoso com ela, era carinhoso com a família e não sei o que e tal.
Aí o que acontece? Quando eles casaram, esse cara, por algum motivo, não sei por qual, ele perdeu o emprego. E aí, essa mulher, ela engravidou, ela teve a primeira filha, ela teve a segunda filha, e o cara continuava sem trabalho. Esse cara, somente depois da segunda filha, e porque vinha todo mundo falando, fulana, mas fulano tem que te ajudar, mas fulano tem que te ajudar, fulano tem que te ajudar. De tanto que ela escutou, e chegou o baque da segunda filha. Quando chegou o baque das contas da segunda filha, foi que realmente ela, até então, ela arrumava, né, do mesmo jeito. Olha, então, o que eu quero te dizer aí para você prestar atenção nas características. O cara, ele não fazia nada, né? No início ele até fazia, ele trabalhava, dizendo ele que trabalhava, não sei o que, o meu, né? Ele até dizia que trabalhava, não sei o que, mas de repente perdeu o emprego. Então, olha aí uma das características. Quando ele vê que ele pode encostar na mulher, ele perde o emprego. Se ele não perde consciente, ele perde inconsciente, porque ele quer perder, porque ele quer passar para aquela situação, entende? Então, é uma primeira característica aí. A segunda característica é ele, tadinho, é tão vítima, que ele não consegue arrumar algo. Só que chega uma hora que pesa para a mulher. Chegou uma hora que pesou para mim e eu precisei ficar arrumando trabalhos para que essa pessoa fizesse. Só que mesmo os trabalhos que ele fazia, porque não era um trabalho mensal. Não, pra quê, né? Sair todo santo dia para trabalhar? Não, absurdo, né? É um absurdo. Então, assim, ele não saía todos os dias para trabalhar. Como ele trabalhava com evento, ele fazia um ou outro evento, né? Então, não era todos os dias que ele saía para trabalhar. Era um ou outro dia que ele saía. Então, presta atenção que as características desses 3 casos que eu te falei, da Loura, do meu e dessa outra colega minha, são bem parecidos. O cara, ele até trabalha no início, ele até faz aquele carinha de bom moço, né? Que realmente faz, acontece, que traz o prover para dentro de casa. Só que de repente ele perde o emprego, tadinho. E a culpa nunca é dele. A culpa é do empregador dele, é do empresário, da pessoa que ele trabalhava, entende? A culpa nunca é dele, a culpa é da pessoa que ele trabalhava e essa pessoa não soube valorizar ele. Então, olha a característica, são 3 situações que eu te contei aqui, que eu contei agora nessa aula aqui, minha, da Loura e de uma amiga. As 3, o cara trabalhava no início. Então, um ponto da qual você deve prestar atenção. Só que, outro ponto da qual você deve prestar atenção, de repente, por algum motivo, ele perde o emprego. E aí você, como você é essa pessoa que depende dele, que você precisa que ele esteja ali no seu radar, né? Para que ele esteja ali próximo de você, para que você enxergue ele, é até bom para você que ele esteja mesmo só do sofá para a cama, da cama para o sofá. Porque você quer manter ele ali no controle, só que ele não está no seu controle. É você que está no controle dele, entende? Porque, enquanto isso, você está levando tudo para dentro de casa. E ele está fazendo o quê? Existem aqueles que, inclusive, estão em contato com outras mulheres enquanto você está fazendo todo esse trabalho, entende? Então, outra característica aí, que são as características, são 3 histórias que eu contei e são características, eu já falei de 2, né? Primeiro, ele tá trabalhando, depois ele acaba perdendo o emprego. Terceiro, ele fica por ali e vai ficando. 4º ponto que você deve analisar aí. Ele não procura serviço. Ou quando ele diz que procura, quando ele diz que vai sair de casa, quando ele fala que saiu de casa, ele não consegue. Ele não consegue o emprego, ele não consegue o trabalho, ele não consegue. E aí ele chega falando, ai não, mas por que eu vou trabalhar o dia inteiro, por que eu vou trabalhar o mês inteiro para poder ganhar só isso? Eu não mereço ganhar só isso. E aí ele quer ganhar mais, quer fazer mais. Então, aquele emprego que bem provável que ele até tinha arrumado, ele não quer trabalhar, porque ele não pode, né, tadinho, trabalhar para poder ganhar pouco, não pode. Nem que seja para poder depois crescer na empresa, crescer onde ele vai, montar um negócio para ele, né? Então, ele não pode, está muito cansado. Então, o 5º ponto que você deve analisar aí,
o quinto ponto. Você tá o tempo inteiro buscando alguma coisa para essa pessoa fazer. O tempo inteiro você que arruma trabalho para ele, o tempo inteiro você que busca algo para que ele faça, para que ele te ajude nas contas, para que ele traga dinheiro para casa, para que pelo menos ele pague as contas dele, que é academia, roupa, né, suplemento, pelo menos ele pague as contas dele, se pelo menos isso já estava de grande tamanho para você, não é verdade? Mas ainda assim não tá certo. Então o que acontecia? São esses pontos das quais você deve ficar de olho, porque se está acontecendo com você, você está numa relação da qual você não deveria estar, você está numa relação de abuso. E essa pessoa, se ela continuar aqui, cada vez mais ela vai ficar aqui, porque é gostoso demais não fazer nada, né? É bom demais não fazer nada. De repente, para ele, para você, que você não se vê fazendo outra coisa que não seja estar trabalhando. Essa pessoa da qual eu tinha, além dos trabalhos, né, que eu conseguia para ele de eventos, porque eu conhecia muita gente, eu estava em contato com muita gente lá nessa época, conhecia muitas pessoas e eu trabalhava com muitas pessoas. Então, pelo fato de trabalhar com muitas pessoas, estar em contato com muitas pessoas, então eu sempre conseguia um evento ou outro para que ele pudesse participar. Mas, além disso, eu consegui com que ele fosse dono do próprio negócio dele. Eu coloquei para que ele tivesse o seu negócio mesmo, para que ele gerisse ali o seu próprio negócio, que afinal de contas era o homem da minha vida, né? Era o homem que eu não queria perder de jeito nenhum. Então ele não podia também estar sendo empregado dos outros, ele não podia estar trabalhando para os outros, ele tinha que ir, até porque ele não se colocava nesse papel. Ele queria ser empresário, ele queria montar o negócio dele, ele queria ter as coisas dele. E assim eu o fiz, né? Então, juntei tudo que eu tinha, tudo que eu podia, que eu não podia, para que ele, então, tivesse um depósito de gás e água. Mas, no início, ele tinha que fazer o trabalho duro, né? Porque como que monta o depósito de água, gás e eu ainda ter funcionário? É muito pesado tudo isso, né? Porque além de, eu já sustentava a casa inteira, montei esse depósito. E aí, o que acontece? Ele não aguentou. Então, nós tivemos que, em pouco tempo, né, desfazer do negócio, porque ele tinha que descarregar a água, ele tinha que descarregar o gás. Então, ele não aguentou. Tinha que viajar, tinha que sair, né, tinha a motinha lá que tinha que andar, tinha que entregar o gás e a água. E aí, então, ele não aguentou. Claro, nenhum negócio, quando você inicia esse negócio, você já de cara já tem um monte de funcionário, a não ser que realmente você tenha uma situação financeira muito legal para isso, né? A não ser que a sua situação financeira não seja algo da qual deva ser discutido. E naquele momento, não, eu ganhava o suficiente para poder pagar as contas de casa e juntava um dinheirinho ou outro e conseguia ainda assim fazer com que nós tivéssemos esse negócio, né, de depósito de água e gás. Então eu não conseguia naquele momento arrumar um profissional, arrumar alguém que fosse, né, pessoa para poder estar descarregando ali a água, o gás, tá levando a água, o gás na casa dos outros. Ele tinha que fazer aquele serviço por um tempo. Só que aí, então, ele não aguentou, acho que não foi nem 15 dias, ele não aguentou e a família dele, inclusive, ficava, oh, tadinho de fulano, nossa, fulano ali, naquele sol, naquele caminhão, descendo, ele não nasceu para isso, não sei o que. Sim, não nasceu, mas foi algo que nós discutimos, que ele iria ser dono do próprio negócio, que ele iria trabalhar, e no início, todo o início, né, para quem conhece de negócios, para quem já montou algum negócio, você montou, bem provável, mulher, que se você está me escutando aqui e você está se enxergando nessa situação, você, além do seu trabalho, você com certeza já deve ter feito alguns trabalhos, né, de negócio, você já deve ter sido empreendedora. Se você não é uma empreendedora, uma empresária, então assim, você sabe que todo esse início, ou então pelo menos você já conheceu muitas histórias de pessoas de sucesso que começaram do começo mesmo, né? Vamos lá para todas essas grandes empresas. Elas não começaram sendo grandes empresas, né? A Apple, por exemplo, começou na garagem, não tinha nem por onde começar, não tinha nem como, o que de fato fazer, não tinha um lugar para poder ir. E, no entanto, hoje são essa potência que são. E aí, o bonito, ele não podia, naquele momento, naquela parte da vida dele, ser empresário e ser funcionário ao mesmo tempo. Para ele era muito melhor, muito mais, vamos dizer assim, mais certo que ele tivesse dentro de casa somente
do sofá para a cama, da cama para o sofá, né? Inclusive a família dele começou a me incriminar. Ai, como é que você coloca fulano para poder fazer isso? Nossa, mas fulano não merece estar nesse sol quente, descarregando esses trem, esses pesos, não sei o que. Aí veio outro problemático, né? Que aí questão de problema de saúde, de coluna, questão de eu ter que pagar massagem pro coitado, né? Já que era um serviço muito grande para ele. Então, eu te pergunto, em questão dessas características, alguma dessas características das quais eu falei para você, você consegue entender que você se encaixa em uma dessas características? Você consegue se enxergar passando por algo dessas características, por algo do que eu falei? A pessoa, você começa a se relacionar. E essa pessoa, no caso, ela até tá trabalhando, ele é um bom moço, ele é um cara de família, não sei o quê. Só que, de repente, por algum motivo, ele acaba perdendo o pão de cada dia. Será que ele acaba perdendo, mesmo ele já sabia que ele ia perder? Ou ele já estava te procurando para que você fizesse esse serviço para ele? Entende? Então, são pontos das quais você deve estar sempre prestando atenção, analisando se realmente é aquela situação e se colocar nesses pontos de interrogação. Terceiro, no caso, você começa a trazer trabalhos para ele, você começa a trazer serviços para ele, você que começa a buscar as coisas das quais ele precisa fazer para que ele traga algo para dentro de casa e não somente você. Quarto, ele até, vamos dizer assim, quando ele se coloca nesse ponto de que ele tem que fazer alguma situação, de que ele tem que buscar algo, que ele tem que prover para dentro de casa também, a família, ele começa a desvincular, né? E você até se sente culpada por isso. Porque vocês estavam vivendo até uma relação legal, só que aí você colocou ele para poder trabalhar, você arrumou alguma coisa para ele, né? Ele não consegue arrumar emprego. E aí tudo isso, quem arruma é você. E aí, no caso, quando ele realmente arruma, é o momento que ele quer sair fora. Porque estava muito cômodo essa zona de conforto para ele, entende? Então, todo o tempo que você vai chegar, se você traz o bonito, se você tira o bonito da zona de conforto dele, que é do sofá para a cama, da cama para o sofá, você corre um sério risco de que esse homem não esteja aí mais na sua casa. Só que também é o momento que realmente você precisa para que as coisas na sua vida comecem a acontecer, para que as coisas aconteçam. Então, que ótimo que se ele, por boa vontade, né, porque ele teve que fazer algo, porque ele teve que sair para trabalhar, então que ótimo que realmente ele saia da sua vida. Porque nesse momento é o momento de ruptura, é o momento em que você precisa entender aonde você está, em qual caminho que você está, para que você entenda que aquilo ali não é o caminho correto. Né? Não é certo você estar nesse relacionamento onde o cara não traz o prover para dentro de casa, onde ele não faz o mínimo para poder sustentar a casa, né? Enquanto ele fica ali somente com a perninha para cima, de barriga para cima, comendo, bebendo de tudo que você tem para poder oferecer. E além de tudo isso, ele ainda tem outros prazeres, né? Questão prazer sexual, de estar com você, tem outras formas. Então não é só você estar o sustentando, você também traz para ele os prazeres da qual ele vive. E esse supostamente seria o tipo de vida que qualquer pessoa gostaria de ter, né? Essa zona de conforto está sendo sustentado, não tem problema algum, mas esse não é o ponto da qual você deve se deixar chegar. Então, se você já deixou essa situação chegar para você, você pode ter absoluta certeza que existem pontos aí alarmantes que você precisa resolver. E só aqui eu contei a história de 3 pessoas, né, que passaram por algo parecido. Então, são essas as características das quais você deve prestar, da qual você deve ficar atenta, né, em fazer, para que realmente você não atraia esse tipo de pessoas para você. E existem sim aqueles caras que vão querer realmente te proporcionar do bom e do melhor, não necessariamente para você ficar nessa situação de zona de conforto, né? Mas existem sim aqueles homens que vão querer estar com você da melhor forma possível, existem sim homens pós esse tipo de relacionamento de dependência, existem sim homens que vão buscar trabalhar de uma forma saudável, ter um relacionamento saudável. Então, existe sim como você sair dessa situação. Se qualquer outra pessoa consegue emprego,
se qualquer outra pessoa consegue empreender, ele também consegue sair dessa situação, ele também consegue emprego, de repente não é o que ele quer. Porque eu tenho absoluta certeza que de repente você, se você hoje trabalha com o que você ama, com o que você gosta, para você chegar nesse ponto de trabalhar com o que você gosta, de trabalhar aonde você gostaria de estar trabalhando, bem provável que você teve um caminho árduo aí para poder chegar até aqui. Ou então você também está trabalhando porque você precisa trabalhar. Você está levando para dentro de casa as coisas porque você precisa. Porque se você não fizer, quem é que vai fazer? O bonito é que não vai fazer, porque para ele tá ótimo ficar da cama para o sofá, do sofá para a cama, não é assim? Então, se você está passando por isso, se você está num emprego da qual você não gostaria de estar, ou se você até hoje, boa parte da sua vida, você trabalhou para alguém, ou você tem um negócio da qual até chegar aqui não era de fato o que você gostaria de fazer, o porquê que o bonito que está com você ele não pode fazer também. Entende? É que seja temporário, que seja algo que vai passar, que seja por um tempo, que seja por 1, 2, 3 anos, sei lá, o tempo que for. Mas é necessário que ele faça, para que ele não fique tanto nessa zona de conforto da qual você colocou para ele. E se você acha que você colocando ele nessa zona de conforto sua, que você estabeleceu, ele vai estar, vamos dizer assim, na sua, ele vai estar preso a você, você está muito enganada. Pode ter absoluta certeza que ele está fazendo coisas das quais não é legal para o seu relacionamento. Porque tá tão cômodo para ele que ele precisa de aventura, ele precisa de algo para poder sair. Então você tá achando que você prendendo ele, você tá resolvendo algo, né, que você tá deixando ele preso a você, você está criando com que ele dependa de você, quando não. Na realidade, você que depende dele, entende? O caminho está completamente ao contrário do que você acredita. E por que eu falo isso? Porque eu passei por isso, né? Então, como eu pagava todas as contas dentro de casa, como eu sustentava, o cara só ficava da cama para o sofá, eu achava que eu estava prendendo ele, quando na realidade eu estava dependendo dele nessa situação, entende? Então é isso, eu espero que você tenha avaliado essas características, né? Se você passa por alguma dessas situações, se você consegue enxergar alguma dessas características das quais eu falei pra você, se alguma dessas histórias das quais eu falei pra você é algo, claro, a minha história é completamente diferente da sua, que é completamente diferente da de qualquer outra pessoa. Não só a minha história, eu digo a sua história é diferente da minha, que é diferente da de fulano, que é diferente de qualquer pessoa, né? Cada história tem a sua particularidade, cada pessoa é de uma forma humanizada. Mas se você consegue enxergar as características, os pontos das quais eu falei, você merece ficar bem atenta a isso, porque você precisa resolver isso, você precisa sair dessa situação. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você se enxergou em uma dessas características que eu passei pra você, ou se você consegue enxergar alguma mulher que passou ou passa por uma dessas características, compartilha esse conteúdo para ela, para que ela entenda aonde ela está, em qual situação que ela está, para que ela de fato possa sair disso. Afinal de contas, ninguém merece estar passando por esse tipo de situação, né? Você merece ter uma relação saudável, eu mereço ter uma relação saudável, as pessoas das quais você conhece merecem e precisam estar numa relação saudável. Então, um grande beijo no seu coração. Lembre-se, deixe bem claro isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Você nasceu para vencer. Você é imagem e semelhança de Deus. Então, não aceite nada que seja menos do que isso. Não aceite migalhas no seu relacionamento, na pessoa da qual vai estar com você. Um grande beijo no seu coração.